Existe uma imagem que assombra a consciência do Ocidente moderno, uma cena que, por sua crueza, revela uma verdade profunda sobre nossa condição espiritual. Um jovem, tentando expressar publicamente uma fé tradicional, sendo humilhado por uma multidão zombeteira. O evento em si é trivial, mas seu simbolismo é monumental. Ele expõe a inversão de poder mais bem-sucedida da história recente. Não se trata apenas de um ato de intolerância, mas do resultado final de um longo processo de sequestro ideológico: o cristianismo. A força que por 2 milênios serviu como a espinha dorsal moral e metafísica da civilização ocidental, foi sistematicamente esvaziado, corrompido e transformado em um servo dócil da mesma ideologia progressista que busca sua aniquilação. Este vídeo é uma análise de como isso aconteceu. Não é uma defesa de uma doutrina específica, mas uma autópsia de como as virtudes cristãs compaixão, perdão, humildade foram transformadas em armas, usadas como um cavalo de Troia para desmantelar a ordem, a verdade e a própria sanidade do mundo ocidental. A estratégia de subversão foi brilhante em sua simplicidade. Não atacar a fé de frente, mas corrompê-la por dentro. O progressismo entendeu que não poderia simplesmente apagar o cristianismo, então decidiu redefini-lo. Ele pegou a virtude cristã da compaixão e a distorceu, transformando em aceitação ilimitada. A compaixão original era um chamado para amar o pecador, mas odiar o pecado para ajudar o caído a se levantar, não para celebrar sua queda. A nova compaixão progressista exige que celebremos a desordem como uma forma de diversidade. Ela exige que aceitemos qualquer comportamento, por mais autodestrutivo que seja, como uma identidade válida. A compaixão deixou de ser uma ferramenta para elevar o homem e se tornou uma justificativa para permitir que ele se afunde na lama, enquanto o aplaudimos por sua autenticidade. Da mesma forma, a virtude do perdão foi sequestrada e transformada em ausência de julgamento. O perdão cristão é um conceito poderoso, mas ele pressupõe o reconhecimento de uma transgressão. Ele exige arrependimento. O novo perdão progressista aboliu a própria ideia de transgressão. Não há mais certo e errado, há apenas sua verdade e minha verdade. Julgar uma ação como moralmente errada tornou-se o único pecado capital. Ao remover o julgamento, o progressismo removeu a responsabilidade. Se nada é errado, então ninguém é responsável por nada. O resultado é uma cultura de narcisismo e vitimização onde os indivíduos são incentivados a culpar a sociedade ou o sistema por suas falhas, em vez de confrontar suas próprias escolhas. A ausência de julgamento não criou um mundo mais misericordioso, criou um mundo de crianças perpétuas, incapazes de assumir o controle de suas próprias vidas. Finalmente, a virtude da humildade foi corrompida e transformada em autoaversão. A humildade cristã era o reconhecimento de que somos falíveis diante de um padrão transcendente de perfeição Deus. Era uma virtude que inspirava o autoaperfeiçoamento. A nova humildade progressista, especialmente quando aplicada ao Ocidente, é um chamado à autoflagelação cultural. Ela ensina que nossa história é apenas uma crônica de opressão, que nossas tradições são inerentemente más e que nossa própria identidade é uma fonte de culpa. Para o homem ocidental, em particular, a mensagem é que ele deve se desculpar por sua existência, por sua força, por sua herança. Essa autoaversão programada não leva à virtude, leva à paralisia. Um homem que odeia a si mesmo e a sua cultura não construirá nada, não defenderá nada e, no final, não será nada. A consequência mais devastadora do esvaziamento do cristianismo é a criação de um profundo vácuo de propósito, especialmente entre os homens. Por milênios, a estrutura cristã forneceu ao homem ocidental um código de conduta claro e um propósito transcendente. Ele entendia seu papel no cosmos. Ele era um filho de Deus, chamado a ser um bom marido, um bom pai, um protetor de sua comunidade e um construtor da civilização. Tudo para a glória de um poder superior. Ele tinha uma missão que ia além de sua própria satisfação pessoal. A vida tinha um significado inerente, e o sofrimento era visto não como um inconveniente a ser evitado, mas como uma forja para o caráter e a alma. Essa estrutura metafísica dava ao homem uma espinha dorsal, uma resiliência que lhe permitia suportar as dificuldades da vida com dignidade e coragem. O progressismo, em sua guerra contra a tradição, demoliu essa estrutura e não ofereceu nada em seu lugar, exceto o vazio do materialismo e do hedonismo. O homem moderno foi informado de que não há um propósito maior.
Sua única missão é buscar o prazer, evitar a dor e consumir o máximo possível, antes de morrer e se tornar nada. Ele foi libertado das correntes da moralidade e da responsabilidade, apenas para se encontrar acorrentado a uma nova forma de tirania, a tirania da insignificância, sem um propósito transcendente. A vida se torna uma série de distrações. O trabalho se torna apenas um meio de ganhar dinheiro para comprar mais coisas. Os relacionamentos se tornam transações para a gratificação sexual e emocional. O sofrimento perde seu poder redentor e se torna apenas uma falha sem sentido no sistema, algo a ser medicado ou ignorado. É neste vácuo de propósito que a crise da masculinidade moderna floresce. Um homem sem missão é um homem perigoso e autodestrutivo. Ele busca preencher o vazio com substitutos baratos: pornografia, videogames, vícios, política identitária. Ele se torna fraco, ansioso e ressentido. Ele não sabe o que significa ser um homem, porque a cultura lhe disse que a própria pergunta é tóxica. A versão segura e feminizada do cristianismo oferecida pela cultura dominante não é uma solução, mas parte do problema. Ela não oferece ao homem uma missão, um desafio, um chamado à grandeza. Ela lhe oferece mais do mesmo: terapia, sentimentalismo e um chamado para se tornar um aliado dócil das causas progressistas. Ela não lhe oferece uma espada para lutar contra os dragões do caos, mas uma almofada para se sentar confortavelmente enquanto o mundo queima. Essa ausência de um ideal masculino forte e virtuoso, enraizado em uma tradição espiritual, tem consequências sociais catastróficas. Quando os homens são fracos, a sociedade se torna fraca, as famílias se desintegram, as comunidades se tornam inseguras, a inovação estagna, a cultura se torna decadente e infantil. A ironia suprema é que a ideologia progressista, que só pode prosperar em um ambiente de paz e prosperidade, está ativamente destruindo as fundações masculinas que criaram esse mesmo ambiente. Ela demoniza o pai, o protetor, o construtor, e depois se pergunta por que a casa está desmoronando. O homem moderno não está sofrendo de um excesso de masculinidade tóxica, ele está sofrendo de uma ausência crítica de masculinidade virtuosa, uma ausência criada diretamente pelo vácuo espiritual que o progressismo impôs ao Ocidente. O vazio de propósito é a doença da nossa era, e a redescoberta de uma missão é a única cura. Se esta análise sobre a crise do homem moderno ressoou com você, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade de homens que estão preenchendo o vazio com propósito. Clique no botão de inscrição. Esse gesto é uma declaração de que você escolhe a missão em vez da distração. E para que essa reflexão se torne um ato de construção, quero te convidar a uma interação. Nos comentários, compartilhe uma única coisa que te dá um senso de propósito real. Algo que vai além do seu próprio prazer ou conforto. Vamos criar um mapa de propósito, uma coleção de missões que podem inspirar outros homens a encontrar a sua. Diante de um dilúvio de decadência ideológica, a resposta não pode ser o desespero ou a assimilação. A resposta é se tornar um construtor de arcas. A reconquista do sagrado e da sanidade não acontecerá através da conversão em massa de nossos detratores. Acontecerá através da criação de bolsões de ordem, de ilhas de excelência e de fortalezas de valores em meio ao caos. Trata-se de reconhecer que a cultura dominante está perdida e que nossa energia é mais bem gasta, não tentando salvá-la, mas construindo uma alternativa viável e atraente. Quando a tempestade passar e as estruturas ocas do progressismo desmoronarem sob o peso de suas próprias contradições, as pessoas procurarão refúgio, e elas correrão para as arcas que os homens de visão e coragem estão construindo hoje. A construção da arca começa no nível mais fundamental. O indivíduo, você deve se tornar a personificação dos valores que deseja ver no mundo. Isso exige uma disciplina implacável. Desligue o ruído. Pare de consumir a propaganda da mídia dominante e das redes sociais que são projetadas para ti. Deixar ansioso, ressentido e distraído. Em vez disso, alimente sua mente com sabedoria atemporal. Leia os grandes livros, estude filosofia, história e textos sagrados. Fortaleça seu corpo. O treinamento físico não é uma vaidade, é uma prática espiritual que forja a disciplina. A resiliência e o respeito próprio. Um corpo forte é a fundação de uma mente forte. Assuma o controle de suas finanças e de sua carreira.
A independência econômica é um pré-requisito para a liberdade de pensamento e de ação. Um homem que depende do sistema para seu sustento nunca poderá criticá-lo verdadeiramente. O segundo nível da construção da arca é a família. A família nuclear, com um pai forte e uma mãe forte trabalhando em harmonia, é a unidade de resistência mais poderosa contra a desintegração cultural. Homens, vocês devem liderar suas famílias. Isso não significa ser um tirano, mas ser o líder servidor, o pilar de força e estabilidade. Proteja seus filhos da doutrinação ideológica que permeia as escolas e a cultura pop. Ensine-lhes sobre a verdade, a beleza e a bondade. Modele para seus filhos o que significa ser um homem virtuoso e para suas filhas o que elas devem esperar de um. Crie um lar que seja um santuário de ordem. Amor e sanidade em um mundo cada vez mais caótico. Uma família bem-sucedida é o ato de rebelião mais potente contra uma ideologia que busca a dissolução de todos os laços humanos. O terceiro nível é a comunidade. Nenhum homem é uma ilha. Você precisa de uma tribo, um círculo de irmãos que compartilham seus valores e que te responsabilizam por seus padrões. Encontre esses homens. Crie grupos de estudo, clubes de treinamento, redes de negócios, comunidades de fé. Construa redes de apoio mútuo que tornem seus membros menos dependentes do Estado e das corporações. Apoie os negócios uns dos outros. Eduquem seus filhos juntos. Defendam uns aos outros quando a cultura do cancelamento vier atacar. O futuro não pertence aos indivíduos isolados que gritam sozinhos. Na internet, pertence às redes de homens disciplinados e organizados que estão trabalhando juntos para construir um futuro melhor. Esta é a estratégia. Não é uma revolução barulhenta, mas uma reconstrução silenciosa e implacável, tijolo por tijolo, homem por homem, família por família. Chegamos ao fim da nossa análise sobre o sequestro da alma ocidental. Se esta mensagem de reconstrução e resistência ressoou com você, eu te convido a se juntar à nossa comunidade de construtores de arcas. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número. É um compromisso de se tornar uma solução e não uma estatística da decadência. E para selar essa decisão, quero que você faça uma declaração de compromisso. Nos comentários abaixo, digite: eu sou um construtor. Que essa frase seja o seu lembrete de que, em tempos de dilúvio, os homens de verdade não reclamam da chuva. Eles constroem arcas. Obrigado por sua atenção e por escolher o caminho da construção.